Bom dia, muito bom dia, amados. Queridos, estamos aqui nesta manhã para estarmos a falar a respeito de um assunto muito interessante, sobre o nome do nosso Salvador Yahushua e o nome do nosso Pai Yahweh. Amados, nós por muito tempo vivemos nas religiões, eu que, por exemplo, vivi 21 anos dentro de um templo religioso, e eu acreditava que o nome do Pai era Deus, que o nome do Salvador era Jesus, porque assim me foi apresentado esses nomes. E por muito tempo eu criei nisso e achei que isso era a verdade absoluta. Até que chegou um dia em que fui questionado e ouvi alguém falando a respeito de que o nome não era Jesus e que o nome do Pai não era Deus, mas era Yahweh. E eu fiquei muito indignado com isso. E eu fui em busca dessa verdade, até porque eu queria provar que o nome era Jesus. Eu queria provar que o nome era Deus. Mas eu me deparei com a verdade que realmente eu tinha sido enganado. E quando eu me deparei com essa verdade, eu comecei a pesquisar muito mais fundo sobre isso, e muitas outras verdades foram me trazidas à tona. Eu passei a conhecer muito mais coisas do que antes eu conhecia, e saber que verdadeiramente eu tinha sido enganado e que o nome verdadeiro do meu Salvador é Yahushua e não Jesus. Aí às vezes a gente vai falar com algumas pessoas e elas falam assim: mas irmão, isso não importa, o nome não é importante, o que importa é você crer em um Salvador e acabou. Mas será mesmo que nome não é importância? Não tem importância? Se nome não tivesse importância, por que o nosso Criador, lá em Gênesis capítulo 2, o verso 19, as Escrituras vai dizer que, lá na Bíblia do Almeida, a Bíblia que o padre João Ferreira de Almeida escreveu, uma boa parte dela, ela está dizendo que o nosso Criador, ele chamou Adão para que Adão visse qual seria os nomes que seria colocado nos animais, nos seres que ele havia criado. Ora, se o nome não fosse importante, para que o nosso Criador iria se preocupar com isso? E obviamente, se o nosso Criador mandou Adão colocar nome nos animais, obviamente o nosso Criador também tinha um nome, não é isso? Ele tinha um nome de identificação, porque como alguém vai mandar alguém fazer algo se ele mesmo não é um exemplo? Uma suposição: eu tenho um filho e falo para meu filho, não seja um mentiroso, não pregue mentira. E se eu, na verdade, que sou pai, vivo pregando mentira? Ora, não estou sendo coerente com aquilo que eu estou ensinando para o meu filho. Eu tenho que primeiramente ser o exemplo, para depois eu ensinar para ele. A mesma coisa, o nosso pai tinha que ter um nome como identificação, para depois ele mandar Adão ir lá colocar nome nos animais, não é isso? É por isso. Então nós vamos ler aqui em Gênesis, no capítulo 2, verso 19. Olha o que está escrito. Gênesis 2, verso de número 19. Nós vemos que o nosso Criador, o nosso Pai Yahweh, que na Bíblia está escrito aqui o nome, um título, Deus, que não é o nome do Criador, mas é um título. Deus quer dizer juiz. Gênesis, capítulo 2, verso 19. E havendo, pois, o Senhor Yahweh formado da terra todo animal e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para esse ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Todos os seres que Adão viu, Adão lhe chamou por um nome, e isso passou a ser o nome daquela criatura que o nosso pai havia criado. Então nós vemos que o nome é sim importante. Está entendendo, queridos? Nós vemos que o próprio povo do Criador levava o nome do Criador. Nós vemos lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, nós vamos ver o nosso Criador Yahweh dizendo o seguinte: mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, o próprio nome do povo do Criador levava ao nome do Criador, Yashurum, que era Yah, abreviação do nome do Criador, Yahweh. Então nós vemos que o nome ele realmente tem sim importância. Nós vemos aqui também no livro de Números, no capítulo 6, o verso 27,
O nosso Criador, ele fala para Moisés o seguinte: e porá o meu nome nos filhos de Yashurum, que na Bíblia aqui está escrito Israel, e eu os abençoarei. Então a maioria dos profetas, dos homens, as pessoas que nasciam em Yashurum, em Israel, eles levavam o nome do Criador. Um exemplo disso, Mateus, Matitiarro, Isaías, Yeshaiarro, Jeremias, Irmiarro, Elias, Eliarro. Entendeu? A maioria dos profetas levavam o nome do nosso Pai, o nome do nosso Criador. Outra coisa que nós vemos que o nome do Criador ele é importante e ele tem um nome. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 7. Olha só o que diz Êxodo 20, verso 7. Se o Criador não tem um nome, então como é que ele mesmo diz para não tomar o nome dele em vão? Ora, quem não tem nome, seu nome não pode ser tomado em vão. Não é isso? Você há de convir comigo e concordar comigo. Se alguém não tem nome, não tem como você tomar o nome daquela pessoa em vão. A pessoa é sem nome. Há pessoas que dizem, quando nós vamos falar do nome do Criador, as pessoas dizem, não, mas o Criador não tem um nome. Ele nunca deu o seu nome para ninguém. E como é que ele diz então? Não tomarás o nome do teu Criador em vão. Êxodo 20, verso 7, lá nos 10 mandamentos. Olha que interessante a gente vê isso aqui, olha. Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Iarro, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Iarro não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Como ele não tem nome? A Bíblia está mostrando de maneira clara que ele tem nome. Tanto que está dizendo para não tomar o seu nome em vão. Então essa história de dizer que o Salvador, que o Criador não tem nome, já cai por terra aqui. Uma outra coisa que nós vamos ver lá em Daniel, capítulo 9, verso 18. Livro do profeta Daniel, ou Daniarro, capítulo 9, verso 18. Nós vamos ver algo interessantíssimo aqui no livro do profeta Daniel. 9, verso 18. Veja bem. Inclina, ó Iarro, meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos, olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, Yahushalaim, que hoje na Bíblia está escrito Jerusalém. Mas sabemos que a letra J não existe no hebraico, né? Depois eles mudaram esse nome para Jerusalém, mas é Yahushalaim, o nome da cidade do grande rei Melquisedeque. A cidade que se chama pelo teu nome. Até a cidade levava o nome do nosso Pai, do nosso Criador. E como é que o Criador não tem nome? E como é que o Criador, ou o nome do Criador, não é importante? Vemos que isso não é coerente, né, amados? Pessoas dizendo, mas infelizmente as pessoas têm mania de acostumar e elas não querer sair da sua zona de conforto, porque elas já foram criadas desde a sua infância com esses títulos de Deus, de Jesus e etc. Então elas às vezes não querem abrir mão para poder elas não serem mal vistas pelos seus amigos de trabalho, de colégio, de faculdade. Elas não querem perder as suas amizades e por conta disso elas não querem sair de sua zona de conforto e ir em busca da verdade. Mas quando eu fui questionado, eu quis provar que o nome era Jesus, e quando eu debati de frente com um nome que era verdadeiramente Yahushua, comprovei que o nome era Yahushua. E daí, amados, eu cheguei a essa conclusão. Olha só, em João 5,43, o Salvador Yahushua diz assim: eu vim em nome do meu Pai, e vós não me receberam. Porém, se outro vier em seu próprio nome, a esse vós hão de receber. Ou seja, Yahushua veio no nome do Pai. Quando alguém dizia Yahushua, ele estava dizendo salvação de Yahro, porque Yahro quer dizer o nome do Pai. Shua quer dizer salvação no hebraico. Yahushua ou Yahushua quer dizer Yahro salva, ou salvação de Yahro.
Então, amados, você entende, fica subentendido que o nome do Pai estava contido no nome do Filho. O Filho não veio no seu nome próprio, mas ele veio trazendo o nome do seu Pai. Tanto é que nós vamos ver lá em Filipenses 2, verso 8 e 9, que Yahweh deu ao Filho um nome que é sobre todo nome. Vamos conferir isso aqui? Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Olha bem o que aqui está escrito. Filipenses 2, que diz assim, verso 8 em diante. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, até sendo obediente até a morte, morte no madeiro. Pelo que Yahweh também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua é o Senhor, para a glória de Yahweh, o Pai. E Yahweh exaltou Yahushua ao seu filho e deu a ele um nome que é sobre todo nome. Agora eu te pergunto, qual é o nome no universo que está acima de todo nome? O nome do Criador dos céus e da terra. Esse é um nome que está acima de todos os nomes. Não é nome do presidente ou do Brasil ou dos Estados Unidos da América ou de qualquer um outro país. Não. É o nome do Criador dos céus e da terra que está acima de todos os nomes. E o Criador deu este nome, que é o nome dele, para o seu filho que veio na terra. Entendeu agora? Ele deu ao seu filho um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua venha se dobrar todos os joelhos que está nos céus, na terra e embaixo da terra. Então o nome é importante, e o nosso Criador tem um nome que é Yahweh, e o nosso Salvador tem um nome que é Yahushua, salvação de Yahweh, ou Yahweh salva. Vocês estão me entendendo, meus queridos? A minha questão aqui não é tentar te afrontar, mas é mostrar para você que verdadeiramente o que eu estou falando tem coerência. E é importante sim, o nosso Pai, ele tem verdadeiramente um nome, e o nome do Pai, ele é importante. Assim como o teu nome é importante, é a tua identidade. Nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, escrito: em nenhum outro a salvação, porque também nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvação é só no nome de Yahushua, só nele nós temos salvação. Ok? Número 6:27, nós vemos que o nosso Pai diz para Moisés: e colocará o meu nome nos filhos de Yashurum, Israel, e eu os abençoarei. Nós vemos em Jeremias 11:19 que tudo isso foi profetizado, que o nome do nosso Salvador seria ocultado. Vamos conferir? Jeremias 11:19. Veja bem como isso foi profetizado, que o nome do Salvador seria ocultado e o nome do Pai também. Jeremias 11:19 diz assim: eu era como um manso cordeiro que levam a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Olha o que está dizendo aqui, querido. Cortemos da terra a árvore com o seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. E que árvore é essa? A árvore é o próprio Salvador Yahushua. De repente alguém vai dizer: não, mas isso não é bíblico. É bíblico, eu vou te provar na Bíblia. O que é árvore? A árvore é um pé de árvore. Aí nós vamos lá em João capítulo 15, vamos ver o Salvador Yahushua falando com a sua própria boca que ele é a videira. Videira o que é?
um pé de árvore. João, capítulo 15. Olha o que diz aqui o Salvador Yahushua em João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara ou todo galho, que não dá fruto, tira e limpa aqueles que dá fruto, para que dê mais fruto. Tá vendo aqui? Jeremias disse que o povo dizia: cortemos da terra a árvore com os seus frutos, para que não haja memória do seu nome. Eles já planejariam ocultar o nome do nosso Pai e também o nome do nosso Salvador. Por isso Jeremias já estava profetizando. O espírito do nosso pai Yahweh estava sobre o profeta Jeremias. Ele profetizava que o povo iria fazer. Vamos cortar da terra a árvore com os seus frutos, para que não haja memória do seu nome, ou seja, vamos ocultar o nome do Criador e o nome do Salvador. Vamos ocultar para que não haja memória do seu nome. Vamos dar um outro nome, um nome falso, um nome fictício, um nome sedutor, conforme está lá no livro dos Apócrifos, do Apocalipse de Pedro. Um nome sedutor. E isso foi cumprido. Jeremias profetizou e isso se cumpriu. Eles cortaram da terra, ou seja, mataram o Salvador e ocultaram posteriormente o seu nome para que não houvesse memória do seu nome, como Jeremias profetizou. Cortemos da terra a árvore com o seu fruto. Aí vem um Salvador aqui no capítulo 15 de João dizendo que ele é a árvore, ele é a videira. Videira o que é? Um pé de árvore. Não é isso? A vide, o pé de uva, a videira, uma árvore. Ele está dizendo que ele é a árvore. Eu sou a árvore verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Aquela árvore lá de Jeremias, que Jeremias profetizou que o povo iria dizer: cortemos da terra a árvore com seu fruto. Está vendo, amados, como tudo foi premeditado? Então não se deixe enganar dizendo que o nome não tem importância, porque o nosso Salvador tem um nome. O nosso Criador, ele também tem um nome. Ok? Vemos ainda mais aqui, em Mateus 28:11. Mateus 28, do 11 até o 15, nós vemos que tudo ali começou quando os soldados chegam até o templo e que eles vão falar para os sacerdotes que estavam lá no templo que o corpo do Salvador tinha sumido da sepultura onde ele fora sepultado. O que foi que os sacerdotes falaram para os soldados? Venham aqui dentro, nós vamos dar a vocês muito dinheiro para que vocês não contem o que aconteceu a respeito do corpo do Salvador, de Yahushua. Porque se isso chegar no ouvido do povo, nos ouvidos do povo, muito mais gente vai crer no nome do Salvador e a fonte do nosso lucro vai cair por terra. Então nós vemos que os religiosos, eles sempre estiveram preocupados nas suas finanças e nunca na salvação do povo. Veja que eles disseram para os soldados: se essa verdade chegar aos ouvidos do povo, muito mais gente vai crer ainda no Salvador do que já criam antes, e a fonte do nosso lucro vai acabar, ou seja, o templo iria fechar, iria cair por terra, como caiu futuramente. Então é desse jeito. Em Atos 4:17, também nós vamos ver aqui uma passagem super interessante. Veja bem, como proibiram os discípulos a pregar no nome do Salvador. Atos 4, verso 17, veja bem o que está escrito: mas para que não divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome, nesse nome, a homem algum. Os discípulos estavam pregando, anunciando a promessa que o Salvador Yahushua que tinha prometido, ou seja, que o nosso pai Yahweh, que havia prometido a Adão de que em 5 dias e meio, ou seja, em 5.500 anos, ele viria como e morreria no madeiro, no Gólgota, no Monte da Caveira, derramaria o seu sangue sobre Adão para levar Adão de volta para o paraíso. Isso foi a promessa, que na Bíblia que nós encontramos como Evangelho, mas o nome é promessa. Que ele viria em 5 dias e meio, 5.500 anos, e morreria por Adão. Os discípulos estavam anunciando no nome de Yahushua essa salvação e essa promessa cumprida. Foi proibido aos discípulos que anunciasse essa promessa
e que falasse no nome do nosso Salvador Yahushua. Estão entendendo, amados? Isso foi proibido. Proibimos para que não falem mais no nome deste homem, ou seja, de Yahushua. Atos capítulo 4, verso 17. Então não é de hoje que as pessoas odeiam o nome do nosso Salvador, mas desde aquela época foi proibido falar no nome do nosso Salvador Yahushua. Isso não vem de hoje. Estão entendendo? Atos 4, verso 17. Isaías 52, versos 5 até o 7. Nós vamos ver aqui também algo muito interessante, uma profecia que o profeta Isaías fez a respeito do nosso pai Yahweh, que o nome dele seria revelado. Isaías 52, versos 5 até o 7. Isaías 52. E agora tenho eu aqui fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e o que domina sobre ele dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. O meu povo saberá o meu nome. Como é que o Pai não tem um nome? Querido, você que diz que o nome não é importante, que o Pai não tem nome, que ele nunca deu o nome dele para ninguém, nunca se deixe enganar por essas religiões falsas e mentirosas, não, amado. O nosso Pai, ele tem um nome, e ele disse, mas o meu povo saberá o meu nome, por essa razão, naquele dia, porque sou eu que falo com eles. Então o Pai, ele verdadeiramente, ele tem um nome, e o seu nome se chama Yahweh. Nós comprovamos isso em várias partes das Escrituras, e nós sabemos que o Pai, ele sempre fez questão de mostrar o teu nome, quando ele disse, porá o meu nome nos filhos de Israel. A cidade Yahushalaim levava o nome do nosso Criador. Yahushua, que nós conhecemos nas religiões como Jesus, ele trouxe o nome do Pai, Yahweh. Yahweh deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yahushua venha se dobrar todos os joelhos que estão nos céus, na terra, e toda língua venha confessar que Yahushua é o Senhor, para a glória do nosso Pai Yahweh. Então esta é a palavra que eu quero deixar para você, querido, nesta manhã. Não se deixe enganar dizendo que o Pai não tem um nome, porque ele tem um nome. Não se deixe enganar dizendo que nome não é importante, porque nome sim é importante. Ele mostra a identidade da pessoa. E o nosso Pai, ele é identificado pelo nome dele, Yahweh, Criador dos céus e da terra. Yahushua, ou o nome do Filho que veio em nome do Pai, João 5,43. Eu te deixo esta palavra nesta manhã, que assim como você, se viajar para um outro país, você terá que apresentar a tua identidade e ela tem que coincidir com o nome que você vai proferir. Assim é o nosso Pai Yahweh, ok? Nome assim importante, e o nosso Pai provou isso lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 19, quando ele chama o nosso pai Adão e diz para que ele coloque nome nos animais, ok? Mostrando que nome é importante sim. Então que você fique com esta palavra e não se deixe mais enganar, amados.